Você já passou algum perrengue na água? Já puxou o bico naquela fechadeira? Já salvou alguém ou foi salvo por alguém? No episódio de hoje a gente vai conversar com uma mulher muito casca-grossa que tem salvado alguns marmanjos que não tem dado conta. Então se liga que você tá no podcast mais surf do Brasil. Muito bem. Como é que você tá? Tá bem? Tá Tá ótimo. tranquila? Hoje a gente tá aqui num mais um episódio, né, da 4ª temporada. Eu me chamo Lucas e hoje eu tô sozinho aqui, não tenho um co-host junto comigo, mas vai continuar sendo um episódio incrível, porque hoje a gente tem ela que é capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Você já vai entender a ideia do capitão aí. Ela é graduanda, tem graduação, né, formada em Direito e mestrado em Gestão Pública, especialista em salvamento aquático, mergulho autônomo e guarda-vidas. Além disso tudo, é surfista, é instrutora, esposa do Heitor e mãe do Theo. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Eu sei, só vou acrescentar. Mamãe do Matheus que tá vindo aí Mãe do também. Theo e do Matheus. Que legal. Matheus tá no forninho, tá quase chegando aí. E vai nascer junto com o Samuel. Beleza. Vai Tá nascer junto com o previsto aí Samuel. pro início de dezembro. Início de dezembro. O Samuel também vem aí para início de dezembro. Que legal. Bom, me conta um pouco sobre essa... Na verdade, a gente tem uma pergunta clássica aqui, né? Já estava até me esquecendo dela. Que é o que o surf significa para você? Você que já é surfista, morou muito tempo ali em Setiba. O que o surf representa para você? Eu acho que o surf representa um estilo de vida, um esporte maravilhoso. Sou suspeita para falar, é o meu favorito. É? Eu amo praticar diversos esportes, mas o surf, ele tem seu lugar, né? Então, eu acho que esse contato com a natureza é maravilhoso. Você acha que foi ele que te guiou assim um pouco para essa área de bombeiro e tal? Certamente, sem sombra de dúvidas. Eu sempre fui uma menina aquática, sempre gostei de estar na água. Comecei bem novinha como bodyboard. É? Em pouco tempo, migrei para o surf de quilha. E Isso foi com quanto tempo? Você lembra? Assim, tem muito. uns 13 anos, mais ou menos. 13 anos atrás ou você tinha 13 anos? Eu tinha 13 anos. Nossa, E aí, logo eu migrei que pro legal. surf de quilha com 15 anos, que foi quando eu comecei a competir na minha É primeira... mesmo? na minha primeira competição. Uma competição local, assim, lá no Lé. Eu Aham. ganhei. É, Aí, dali pra frente, foi. Foi que foi. legal, não sabia disso não. E aí você competiu até mais velha, assim? Até os 18? Não, 20? eu ainda tô Ainda competindo. compete? Eu já Sério? tive vários momentos em que eu parei de competir, né? É. Momentos em que eu tive que me dedicar, né? Ao CFO, ao mestrado, enfim, à maternidade. Então, tive vários momentos de pausa, mas nunca abandonei de vez. Sempre voltava. Assim que podia, eu voltava. Quando eu comecei esse campeonato, acho que eu me lembro, esse primeiro overall, era isso, acho, o circuito overall, enfim, Aham. que me marcou bastante. E aquele foi, assim, talvez o start do, nossa, gente, que coisa maravilhosa esse esporte. E ainda poder competir. Eu fiquei como atleta mesmo, assim, competindo brasileiro, Uhum. até meus 19 anos. Foi quando eu parei as competições e Legal. comecei a estudar. Que meu pai falou, ó, filha, Aham. agora não dá. Não dá pra ficar... Porque eu tinha um patrocínio na época Ah, é? da Cobra d'Água e tal, Olha só que só. era um patrocínio... É o que acontece com a maioria dos atletas, né? É um patrocínio que não me sustentava de fato. Ele sustentava as competições. Uhum. Então, eu conseguia ir pra competição e tal, pagar a inscrição, comer alguma coisa e tal. Aham. E pronto, aí chegou com 18, 19 anos, meu pai Você falou, e precisou aí? tomar uma decisão. E aí, filha, vai ficar no surf até quando? Aí eu falei, realmente, vou ter que parar. E aí eu voltei pro cursinho, e aí, ó, É. E aí bora. foi direto pro bombeiro, né? Isso aí foram 3 anos. Você teve alguma inspiração? 3 anos estudando? 3 anos estudando, e assim, estudando muito, Lucas, tipo,
bizarro, 8 horas por dia, mais cursinho. Na época que eu fiz o CFO, era o curso mais concorrido da UFS, mais que medicina. Só, Olha. ponto de corte altíssimo, enfim. Tinha discursiva de exatas, matemática e física. Tipo, nossa. Mas graças a Deus, essa dedicação. CFO seria o quê? Qual é a sigla? CFO é Curso de Formação de Oficiais. Na época, Entendi. inclusive é uma graduação. Eu tenho 2 graduações. Uhum. Tem a graduação em Direito e tem a graduação E do CFO? CFO. Entendi. Que na época fazia vestibular como qualquer outro curso que você queria Aham. fazer, assim, na Entendi. UFS. Fazia a primeira fase, fazia a segunda fase. Passou, só parte de formação que não era na UFS. Aí a gente é, assim, enviado para outro estado. É assim até hoje. O estado faz parcerias com outros estados para formar os oficiais daqui. E aí a gente retorna. E aí, mas esse oficial ele vai ser depois separado, por exemplo, alguns vão para uma área, outros vão para outra, é todo mundo pro bombeiro mesmo. Quando Como a é? gente já faz o CFO, já é uma prova distinta da Polícia Militar. Tem o CFO Bombeiro e o CFO Entendi. Polícia. Naquela época, eu já tinha optado pelo CFO Bombeiro. Inclusive, o CFO da Polícia era Humanas e o do Bombeiro era Exatas. Eu não gostava de Exatas, eu Uai. preferia Humanas. Mas era da área de Exatas, eu fui para Entendi. a área de Exatas. Aí, quando a gente se forma para trabalhar no bombeiro. Legal. Eu tenho curiosidade para saber em relação essa função, né, do bombeiro, mas antes eu queria saber se teve alguma inspiração sua, assim, se teve alguém da família, talvez, ou se você viu alguma inspiração nessa função, né? Que Então, eu sei que, desculpa de interromper, eu sei que nos Estados Unidos é muito forte isso, né? O bombeiro, a figura do bombeiro. Aqui no Brasil, eu não sei se tem tanto essa influência na sociedade. Não sei também como é que você vê. Pelo menos a gente vê isso nos filmes, né? Não sei também como é que é lá. Mas me parece essa diferença e eu não sei se houve essa influência de alguém ou talvez de algum filme. então, Como é que aqui no foi? Brasil segue a tendência mundial de, assim, o Corpo de Bombeiros é a instituição, a corporação mais benquista, mais aprovada pela sociedade. Legal. E essa inspiração, assim, de entrar na corporação, ela veio, vamos dizer, por um conjunto de fatores. O primeiro deles é questão que eu sempre fui uma menina aquática, sempre gostei de aventura, sempre gostei de ajudar, sabe, de estar junto. E aí, em um segundo momento, teve o start, que foi a questão de vivenciar na prática um salvamento. Ah, é? Vi uma pessoa se afogando e tive a inspiração de militares na minha família. Eu tenho meu irmão, que é do Exército, e tenho meu tio, meu padrinho, que é bombeiro também, coronel do bombeiro. Ah, que Então, legal. foram, assim, inspirações para mim e motivações que me fizeram tomar essa E hoje você decisão. inspira outras pessoas, né, também. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso. Assim, quando, de alguma forma, eu inspiro umas pessoas, fico muito feliz, muito honrada. Assim, eu vejo hoje como que eu tinha. Se eu voltasse atrás, né? Se eu tivesse de novo meus 16 anos, como que eu tomaria uma decisão em relação à minha carreira profissional totalmente diferente pelas as pessoas que eu pude conhecer ao longo desses últimos anos. E que às vezes a gente não tem essa consciência, né? Às vezes não tem essa chance. Ou se tem, não é levado tão a sério, né? Pelo menos os adolescentes e tal. Mas eu vejo que com a mídia social, e até levantando pessoas que realmente são, sei lá, eu acho que abraçam a causa ali, acho que isso gera um brilho, né? Gera um brilho maior do que só alguém que só tá cumprindo uma tarefa, né? E atrai mais a atenção da garotada pra uma coisa Eu que... me sinto, tipo, muito privilegiada de estar muito realizada na profissão que eu estou. Que Assim, legal. eu sou uma pessoa totalmente feliz, assim, motivada com a carreira que eu decidi seguir. E eu acho que isso é um privilégio, porque são poucas pessoas que realmente falam assim: nossa, eu sou 100% satisfeito com as decisões que eu tomei lá atrás, e graças a Deus eu faço parte dessa pequena Das parcela pequenas. da população que é muito satisfeita, né, com
a carreira e com o rumo que a vida tomou. Sou muito, muito grata. Que legal. E o que que hoje o bombeiro é um cara mais assim, o policial militar a gente vê direto, né? A gente imagina pelo menos. É o bombeiro, ele nos filmes americanos é o cara que salva o gatinho, né? Os filmes americanos, eu acho que eles meio que distorceram um pouco da imagem do. Ou tem os caras que ficam correndo ali na areia, né? O que vão. Principalmente o guarda-vida, né? Eu acho que esse é um dos principais contatos que a gente tem com o Gente, essa bombeiro. Ou polêmica se do põe o fogo. gato não veio. Já teve a polêmica do gato no podcast anterior. Sempre tem essa polêmica, eu não sabia A disso, não. polêmica do gato, meu Deus, essa polêmica me segue. Tem bombeiro. Aqui, isso deve ser só nos Estados Unidos, né? Que bombeiro sai pra salvar o gatinho. Gente, tem muita ocorrência. Sério? Recentemente até viralizou uma situação que tinha um papagaio e ficaram chamando o bombeiro para tirar, que o papagaio estava preso. Aí outros falavam, não, ele só tá lá em cima. Mas ele tá parado muito tempo, tá com problema, né? Gente, tem muita demanda de, assim, salvar, né, resgatar animais. Eu acho muito nobre, eu acho que todas as vidas importam, todas as vidas têm seu valor e tal. A questão é que muitas vezes a população, por desconhecimento mesmo, acabam acionando o bombeiro de forma desnecessária, né? Principalmente ocorrências envolvendo gatos, por exemplo, é uma coisa que acontece muito, né? Da pessoa ligar, olha, tem um gato em cima do telhado, eu preciso que o bombeiro venha aqui, senão o gato vai morrer e tal. Aí a gente tenta com jeitinho, né? Você já tentou oferecer uma comida pro gato, né? Bota uma sardinha embaixo. Tem cachorro embaixo? Tira o cachorro, né? Tira os animais que tiverem embaixo, bota uma comidinha, oferece, ele vai descer. Se ele subiu, ele desce. Mas isso é todo um jeitinho, porque é lógico que... Entendo. E aí tem que, ali, os militares que estão fazendo esse filtro, tem que ter essa questão jeito, aí né? de saber quando enviar um recurso ou não, né? Para não enviar desnecessariamente e, às vezes, acabar deixando de atender uma ocorrência que, de fato, necessite da nossa presença. Então, assim, o maior propósito do bombeiro é... De onde vem o nome bombeiro? Você me pegou. É porque vem de bomba, vem de bomba de água. Agora você me pegou. Vamos pesquisar Tá aqui aí, agora no Google. Mas qual que você acredita Agora ser a bombeiro origem? Qual que você acredita ser, assim, talvez o principal propósito hoje dessa corporação? Assim, o lema do bombeiro é vidas alheias, riquezas a salvar, né? Salvar É principalmente... salvar a vida, então, né? salvar a vida. Lógico que a gente quer também salvar os recursos, né? Dentro do possível, salvar os bens dessas vítimas, mas primordialmente salvar a vida. Acima de tudo aí tá. Isso, sempre a vida, depois, lógico, o patrimônio dessas pessoas, que é muito importante, óbvio, né? Mas primeiro a vida, depois o patrimônio e, né? Legal. O que puder, de certa forma, fazer para resguardar, né? Legal. Não só a vida, o patrimônio, a natureza também, né? De certa forma, a gente sempre está fazendo combates a incêndios florestais, né? Situações aí que direta e indiretamente acabam afetando as vidas ao redor aí dessas localidades. Entendi. Tá. Faz sentido. Legal. A gente estava conversando até aqui antes de iniciar sobre essa ideia de muitos surfistas serem... Inclusive tem um curso Surf Salva, né? É um curso, não, é um treinamento, como se fosse uma espécie de workshop, que vocês fazem na praia, né? É um projeto, o projeto Surf Salva, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Olha. Que a gente trouxe aqui para o Espírito Santo. E desde que a gente iniciou, né, esse projeto aqui, ele só tem crescido. E eu acho extremamente importante e positivo que os surfistas saibam como agir, saibam o que fazer. Que legal. Eu ia até te perguntar assim, sobre o treinamento para preparar um bombeiro, né? Como que é? Na verdade, essa é a minha curiosidade, porque aí depois a gente iria para esse preparo para o surfista, de como que ele pode se preparar
Até porque a gente muitas das vezes está com um equipamento que pode ajudar. Ser o seu E suporte. também a gente tem um conhecimento maior sobre o mar e tal. Pelo menos tá mais em contato, deveria ter, né? É isso aí. Então, para você se tornar um bombeiro, né, para você, de fato, né, ter capacidade para você salvar a vida de alguém, Uhum. você tem que ter um preparo técnico, físico e psicológico, tá? Psicológico. Tanto que quando a gente entra na corporação, nós somos submetidos a É? testes psicológicos, né, psicotécnicos, que eles chamam tecnicamente, extremamente rígidos, justamente porque, assim, você acaba. Tipo, passar uma noite na montanha, gelado, sem roupa. Assim, sem Eu roupa de... considero, por exemplo, no ter que frio. pegar uma vítima decapitada, sem cabeça, bem mais pesado do que Ah, pegar entendi. uma vítima carbonizada. Por exemplo, eu Caraca, é já. verdade, né? Não, eu já peguei. Quando acontece um acidente grave, quem vem é o bombeiro, né? Não é Exatamente, eu já peguei necessariamente uma. Entendi, tá. Agora eu tô começando a ver melhor o bombeiro aí em É. ação. As pessoas têm a falsa ideia que bombeiro só apaga fogo. Gente, o nosso sério, Só o nosso apaga fogo. serviço é muito além de apagar Legal, fogo. legal. É atendimento pré-hospitalar, né? Muita ocorrência de acidente veicular. Né? Uhum. Nós temos a situação de produtos perigosos, desabamentos, inundações, enxurradas, salvamento em altura, suicida, salvamento aquático. Caramba. Enfim, é uma infinidade de outras Não, coisas. você, por exemplo, você faz rapel, né, pra salvar uma pessoa, né? Salvamento em altura. Ou você se joga como é que fala? De um andar para poder Ou de um acessar um andar, mas de um outro. helicóptero, às vezes, né? Naquela cordinha. Tem o Pô, serviço do aventura notário. incrível, né? Que eu acho que a gente pagaria pra fazer, vocês estão fazendo ali com um serviço um pouco até mais nobre, né? Realmente Exatamente. É legal. uma infinidade de serviços. As pessoas têm muito essa ideia que bombeiro apaga fogo. Mas, gente, é uma infinidade muito maior do que isso. Que legal. E aí, há esse preparo psicológico justamente para preparar a pessoa se ela for se deparar com alguém legal, assim. Aí é E muito eu, nesse e eu sentido conti... de sobrevivencialismo, assim, mesmo, de e eu falo que esse você tem que preparo. aguentar a pressão. Exatamente. Você tem que saber lidar com situações de extrema pressão, onde você tem que tomar decisões rápidas. E se essa decisão não for tomada rápida e de forma acertada, isso pode definir entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, você está lidando com vidas. Você não está lidando só com coisas materiais que podem ser compradas. São vidas que, se forem perdidas, não tem como recuperar. Então, assim, eu falo Caramba. que esse preparo tem que ser forte mesmo. E é um preparo contínuo, não é uma coisa que você vai preparar e pronto. Você tem que sempre estar, assim como qualquer profissional, Você tem que que estar se sempre, exigindo, né? exatamente, sempre se atualizando, sempre estudando. E eu conto para você, logo que me formei, vim para cá como aspirante, fui para um acidente na BR-101 à noite, né, de madrugada. Uhum. Chegamos lá sem iluminação praticamente nenhuma. Nosso recurso, né, foi o primeiro a chegar lá no local, minha viatura. Eu cheguei no local, juro pra você, Lucas, eu desci da viatura, dei 3 passos e me deparei com uma cabeça no chão. Putz. Eu olhei e falei, gente, será que é isso mesmo? Foi a primeira vez, aspirante, novinha, recém-formada. E aí você dá mais 3 Caraca. passos, olhei no carro, o corpo da vítima, meu Deus. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? Para, respira, qual que é o protocolo? O protocolo é esse, vamos fazer, vamos agir, e é assim que vai. Mas eu falo que, assim, sempre a primeira vez é muito Acontece de impacto. ter algum aspirante de congelar e não conseguir agir, fazer. Eu acho Exercer. que, assim, Você nunca esse viu. período do aspirantado que a gente fala é um período, assim, vamos dizer, um período justamente onde você vai ser testado se você tem condições para estar naquela função ou não. Nós já tivemos várias situações de baixa durante o curso,
Depois de formado também, acontece. Acontece e eu acho que tem que acontecer mesmo. Se a pessoa não tem condições... Várias pessoas que elas mesmas, assim, falam, ó, não tem Desistem, né? condição, não quero isso pra minha vida, é muito pesado. Eu falo, primeiro carbonizado a gente nunca esquece, né? Enfim, são coisas chocantes. O primeiro afogado a gente nunca esquece. E assim, com o tempo, não é que a gente se acostuma, porque isso nunca vai ser banal, uma vida nunca vai ser banal. Mas a gente começa a trabalhar a nossa mente para agir diante daquela situação de pressão, né? E com o tempo a gente vai aprimorando isso. Para que isso não te paralise também, né? Assim, para não que isso se torne banal, né? Mas também diante de um... inclusive, minha esposa estava conversando isso comigo esses dias, né? Principalmente sobre bebida. Ela falou que tinha um influenciador digital, né? Comentando que quando ele percebeu que a bebida o impedia de proteger a família dele, ele parou de beber, principalmente fora, né? De casa. Ou seja, se você, diante de sei lá, alguém quer agredir a sua vida ou a vida de alguém que você ama e tal, e você naquele negócio não sabe o que fazer, você fica muito submisso, né? Ou não sei como é que é a palavra, né? Indefeso. Ou, diante de uma onda grande na sua frente, você congela e não sabe o que fazer, né? É importante você saber, você treinar essa parte sua psicológica diante de um... Eu acho legal isso, assim. O Surf Salva, ele trabalha um pouco nesse ponto de psicologia, dessa parte psicológica do Então, surfista, porque eu imagino que tanto para ele não se dar mal, não ser ou quem precisa de salvamento, né, ou quem vai ser capaz ali, né, psicologicamente de salvar, eu imagino que ele precisa de um certo preparo. Às vezes tem uns que têm uma tendência melhor, outros que têm menos. Como é que você acha nesse sentido? o projeto Surf Salva, ele só tem 4 horas, em média 4 horas de duração. É um período muito curto. E, assim, a gente não foca nessa parte psicológica por conta do tempo reduzido e por conta da orientação primordial de não ter contato físico com o afogado, né? A gente sempre mostra uma forma que você pode salvar sem colocar sua vida em risco, tá? Essa é, Tá. assim, vamos dizer que é o lema principal do projeto Surf Salva. É você saber salvar, aprender a salvar sem colocar a sua vida em risco. Esse é o lema. Então, assim, lá a gente passa toda a parte técnica de suporte básico de vida para afogado, ou seja, vi uma pessoa se afogando, o que eu devo fazer? Ah, retirei essa vítima da água. Como eu devo agir? Como eu devo agir? Dando aquele suporte básico de vida para ela, né? Que é o atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento imediato. Para o afogamento, é essencial isso, né? Muitas vítimas, às vezes, por exemplo, um acidente veicular, a vítima consegue ficar esperando e tal, né? O atendimento chegar. No afogamento, tem que agir muito rápido. Porque o oxigênio ali, né, o tempo... Exatamente. Entendi. O afogamento, ele é rápido e silencioso. Se você não tirar essa vítima da água ali em 10, 15 minutos, ela vai morrer. Tem isso vítimas que tudo? menos... tem 5, 3... Isso depende de pessoa para pessoa, né? Porque o nosso organismo ali, talvez, eu imagino que 2 minutos que você tá ali debaixo da água já desligou. Na verdade, não, isso Ou assim, depende muito, né? Que a Ou gente você consegue ficar lá uns 10 minutos embaixo consciente. consegue. Sério? Essa galera do recorde de apneia aí consegue. É Tá, mas absurdo. eu entendo. Mas, assim, isso depende muito da ação da vítima. A gente tem vítima que apaga super rápido. Por exemplo, para eu fazer o curso do bombeiro lá de mergulho, a gente faz para tirar a nota para conseguir entrar, né? Que é o 10, você tem que ficar 3 minutos em apneia, embaixo da água. Eu fiquei 3 minutinhos, ó, paradinho. A apneia Caramba. estática. E a apneia dinâmica. A apneia é grande também. Então, assim, tudo é um trabalho. Mas uma pessoa, assim, vamos dizer, que não tem treinamento nenhum, ela vai apagar rápido. Pode apagar com 2 minutos. Isso depende de uma série de fatores, né? Depende ali da Mas situação. ela apaga, mas não quer dizer que morreu, né? O organismo apagou, se você conseguir arrancar, você consegue restabelecer, voltar lá. Isso. Ah. A vítima, ela apaga, não aspira líquido de imediato, ela fica um tempo ainda
até que em coisa de 1 minuto aí, ela já vai ter vai começar a aspirar o líquido e ali, provavelmente, né, já vai evoluir muito rápido de uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória. Então, se a gente pega uma vítima, por exemplo, apagada na água, tirou a vítima, verificou que ela não está respirando, imediatamente a gente tem que fazer as ventilações de emergência. Por quê? Uma vítima que está afogada, ela aspirou líquido. Tem uma coluna de água que está impedindo de entrar ar. Se você resolve pegar essa vítima e levar ela para a areia direto, você vai demorar aí, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, sei lá, 7 minutos, que seja, somado ao tempo que ela já ficou lá embaixo da água, provavelmente essa vítima que estava em parada respiratória vai chegar lá na areia em parada cardiorrespiratória. Daí a importância de verifiquei na água que tem alguém em parada respiratória, imediatamente, ó, pinça o nariz, abre a mandíbula, boca a boca. É ali, na água. Na água mesmo. Na Mas aí você água. faz o quê? O boca a boca você sopra e puxa? Isso é uma pergunta que muita gente faz. Eu sopro ou eu puxo? Sopro. Só Eu só sopra. assopro. Então, eu vou fazer quantas vezes isso? Eu vou soprar até 10 vezes. Esse é o protocolo. Se eu assoprei, por exemplo... Mas você pode soprar com vontade. Tem que ser com vontade. Com todo o pulmão. Com todo o vai pulmão. embora. Por quê, gente? Uma Tá. coisa é a gente fazer a ventilação numa vítima que teve um acidente ali, entrou em parada cardiorrespiratória. Outra coisa é uma vítima de afogamento, que tem uma coluna de água que tem que ser vencida. Você tem que tirar essa coluna de água. Então, assim, na prática, a gente já viu isso, né? Quando você vai fazer a ventilação, parece que tem alguma coisa parece que tem um tampão ali, realmente. É porque tem uma coluna de água que você tem que vencer. Então, ó, pinça o nariz com a sua boca, veda a boca da pessoa. Tem que vedar. Nossa, mas, poxa, não tem risco para uma contaminação, alguma coisa? Existe. Existe um risco de contaminação oral. O mesmo risco, né, que um cara numa baladinha vai entendi. e a galera não liga muito. Mas lá no afogado, pô, que pode salvar a vida dele, entendeu? Isso faz toda a diferença. Eu imagino que numa situação como essa, assim, igual você estava falando da situação da cabeça, por exemplo, né? Que você chegou primeiro. Eu não sei, pelo menos as últimas. Eu não sei da cabeça. Eu não sei se eu chegar e tiver uma cabeça no chão ou o cara que é queimado, né? Como é que é o nome? O primeiro. A pessoa que foi carbonizada. Aí nessas condições eu já não sei muito bem. Mas eu imagino que diante dessas situações onde há risco de vida ou minha ou de uma outra pessoa, parece que ativa em mim uma chave assim de sei lá, um pouco mais de frieza, né? Que é capaz de lidar com situações mais extremas como essa. Eu não sei se isso é com todo mundo, por isso que eu até perguntei, né? Se tem gente que, diante dessa situação, congela e certamente. foge. Na verdade, Tem gente que fica com medo, que é tomada pelo medo. Tem gente que simplesmente trava de uma forma que... E isso acontece entre bombeiros, como você falou. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer profissional, mas não deveria. Né? E o treinamento faz você, né, se acostumar a agir em situações de extrema pressão. Aí, a gente vai voltar nesse ponto sobre essa parte psicológica. Eu inclusive, eu faço psicologia, né? Então, eu tenho muita curiosidade sobre esse ponto. Mas é legal, assim, a gente falar do surfista, né? Por que o surfista precisa compreender, ou inclusive até saber como que ele pode salvar? Porque tem alguns dados aí que, né, trazem esse ponto do surfista. Tem muito surfista que morre? Como é que é? O surfista morre mais ou salva mais? Ou participa mais? Como é que são os dados hoje em relação aos surfistas e o salvamento aquático? Então, de acordo com a Sobrasa, 74% dos surfistas já participaram direta ou indiretamente de um salvamento. E 51% já viram alguém morrendo afogado ou se afogando. Ou seja, assim, números que são, assim,
Assim, números muito alarmantes que eu acho que mostram a importância do surfista estar preparado para agir corretamente, para salvar sem colocar a sua vida em risco. Você estava falando, eu lembrei tem um Instagram que é grande, assim, de surf, que eu acho que se chama Minuto Howley. Com certeza você já viu, né, ou não? Já. E aí ele tem vários vídeos de gente, principalmente se jogando a pedra. Eu acho que já teve um que você postou também, imagino. Se jogando a pedra, enfim. Eu acho que o surfista, principalmente a gente que vai num dia mais de inverno, a gente acaba se colocando em situações de risco, né? E por livre e espontânea vontade. Mas o que você acha que a gente ali nessas condições, existe alguma coisa, alguma cautela que a gente precisa ter? Alguma coisa que a gente precisa aprender até para evitar que a gente seja o necessitado ali no caso? Eu acho que a orientação principal nesses casos é, sempre que possível, não vá pelas pedras. Essa é a Evite as pedras. Essa é a orientação básica. Se for possível acessar pelo fundo de areia, acesse pelo fundo de areia. Não é possível, não dá para acessar pela areia. Lá é tudo coral, lá é tudo fundo de pedra. Como eu devo fazer? Primeiro, conhecer os riscos, né? Procure informações, procure os locais, vê onde que é o local mais seguro, né, para entrar. E assim, não subestime os riscos e não superestime sua capacidade, que é isso que leva a maioria dos surfistas aí acabarem sofrendo um acidente, se afogando, um incidente, tá? Que afogamento não é acidente, é incidente, ou seja, poderia ser evitado. Entendi, um acidente é que não pode ser evitado. Então, em resumo, né, a sugestão para esse cara é seja cagão. Não, seja cauteloso. Seja cauteloso. Vamos ser mais. Legal, legal. E aí tem um negócio interessante que eu já ouvi falar, que quando uma pessoa tá em afogamento, se você for até ela, ela pode. Ela já tá, talvez esteja desesperada, ela vai te segurar, agarrar em você e vai te puxar pra baixo, pra onde. Por que a pessoa. Inclusive, por que as pessoas afundam no afogamento? Existe uma. Ou é. Por quê? Fica Ó, aí a pergunta. Isso depende de uma série de fatores. Depende do local onde ela está se afogando, né? Se é água de mar, se é água doce, né? Depende da densidade, depende da questão da flutuabilidade da própria pessoa, depende da quantidade de ar no pulmão que ela tem, se ela já expirou tudo. Porque a gente mesmo, assim, você pode fazer um teste na piscina, né? Quando você puxa todo o ar e tenta ficar relaxadão, é mais fácil boiar. Agora, se você expira todo o ar, naturalmente o seu corpo vai ficando mais submerso. Então, é uma série de fatores essa questão de afundar, tá? Então, depende da densidade do lugar. Na água do mar, mais fácil boiar. Agora, na água doce, é mais fácil afundar. Então, é uma série de fatores. Legal. E aí, por que... então, a ideia da pessoa desesperada, né? Igual minha avó fala que mar não tem cabelo, né? Alguma coisa nesse sentido. Porque justamente, talvez seja por isso, ou por algum incidente desse, que a pessoa tava afogando e alguém tava por perto, a primeira coisa que ela pegou e puxou. É nesse sentido que tem... Uma pessoa que está se afogando, ela está passando por um estresse físico, mental, tão gigantesco, que naquele momento ela não consegue identificar quem está indo para ajudar. Ela só quer respirar, ela só quer subir, ela só quer manter as vias aéreas dela para fora d'água. O que aparecer na frente dela, ela vai agarrar. Então, por isso que a orientação no Surf Salva, no projeto Surf Salva, é justamente sempre oferecer a prancha e não entrar em contato físico. Por quê? Se você for lá tentar salvar, naturalmente a vítima vai se apoiar em cima de você. E por que ela vai se apoiar? Não é porque ela não quer sua ajuda, não é porque ela acha que você vai aguentar, não. É simplesmente porque ela quer respirar. Ela estava ali sozinha. É uma questão de sobrevivência dela ali, né? Exatamente, é uma questão de sobrevivência. Então, se você oferece uma prancha, se você oferece qualquer outro objeto flutuante, naturalmente ela vai se agarrar, né? E aí, à medida que ela
se sentir ali, de certa forma, mais calma, respirando, aí você vai verbalizando e aí sim você vai poder se aproximar. São esse tipo de orientação que a gente vai passando no projeto Surf Salva, é saber como agir. Ah, tem guarda-vidas? Não tem? Não dá para acionar o guarda-vidas? Ah, então liga para o bombeiro, enquanto o seu amigo vai ligar para o bombeiro, você vai fazer o quê? Vai buscar um objeto flutuante para estar oferecendo. Sempre deixar entre você e a vítima a sua prancha. A sua prancha é o suporte para você dar para ele. Uhum. Ele vai agarrar na prancha, não em você. Legal. E a gente tem, assim, vários casos. Aqui no Espírito Santo, a gente teve um caso, 4 pessoas da mesma família se afogaram, uma tentando salvar a outra. E você fala, gente, mas como assim? Chegaram num local, né, de água doce, cachoeira, assim, meio paradão, acharam que ali era tranquilo e tal. Só que tem buraco, tem pedra, enfim. O menino que estava ali no rasinho, não sei se estava em cima da pedra, enfim, em algum momento pegou ali um buraco, um ponto mais fundo, começou a se afogar. O pai viu, pulou na água. O filho era grande, né? Já afundou o pai começou a se afogar junto. Ixi, A mãe viu a cena, o que fez? Nem Se pensou, jogou. se jogou junto. caramba. Gente, ninguém pensou em buscar alguma coisa para jogar e tentar puxar. Aí você vê que falta um conhecimento básico ali. Não, eu acho que nessa situação eu ia pular também. Aí eu ia buscar um objeto Mas flutuante. agora eu não vou fazer mais isso. Pois Mas é. será que eu vou conseguir respirar? Tipo, Aí o eu que, não que sei, o primeiro aconteceu? impulso é se jogar mesmo, né? Ah, então, é esse comportamento que a gente tem que evitar. Busca um objeto flutuante, oferece, na hora a vítima vai se agarrar. Ela vai acalmar, você vai verbalizando, pronto, tá salvo. Aí quando você pula lá, a pessoa tá numa situação de estresse físico ali, mental. O que, que ela faz? Ela te agarra, pula, agarra em você. Aí se você não tem aquela sagacidade de saber que, olha, cara, se eu não. O que, que eu falo pra ele? Ó, ferrou, a pessoa te agarrou. Aham, O que, que você boa. tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Afunda. Afunda? Afunda. Por quê? A vítima, ela quer subir. Ela tá se apoiando em você porque ela quer subir para Ah, respirar. entendi. Se você não é o suporte que ela precisa mais, Ela vai te ela largar. vai te largar. Ela quer subir, ela quer respirar. Ela não vai ficar agarrada em você e você lá embaixo. Ela quer subir. Então, assim, eu já vivenciei isso na prática porque eu sou pequena, então é fácil as pessoas me afundarem. Existem as técnicas de desvencilhamento, né? Uhum. O judô aquático e tal. Mas é muito difícil se Judô você pegar uma aquático. vítima do seu peso conseguir fazer, né? Então, é melhor evitar contato físico e oferecer. Só acabando de contar a história, a mãe foi, pulou, Foi, aham. e aí começou a se afogar. Aí você fala, gente, mas era o filho e o marido. Pois é, para você ver. A situação de estresse. Uma coisa é você pular para ajudar quando tem 10 segundos que ele tá se batendo. Outra coisa é que a vítima já tá lá 1 minuto, 2 Ah, minutos. entendi. Aí, né? Aí começa assim. Entendi. Então, se ele tem 10 segundos que tá se afogando ali, você pode se jogar. Mas Não. se... Não. Não! Não, eu falo que quando você pula assim. Ele tá no início do No afogamento. ele ainda É consegue. menos... Tá, ele tá... Ele consegue meio que Entendi. ver quem que tá indo ali para ajudar ele. Aí, à medida que esse estresse, né? A gente fala que o afogamento tem 3 fases: angústia, pânico e submersão. Quando ele tá só na angústia, ele ainda consegue, de certa forma, identificar até um grau de racionalidade. Quando ele vai pro pânico, Aí acabou. danou-se. Acabou. Ele não sabe mais quem tá ali do lado, quem tá ajudando, o que, que ele tá fazendo ali, o que, que ele foi. Ele só quer respirar. É um momento que ele começa a brigar com ele mesmo. No meu Instagram tem vários vídeos assim, de afogamentos coletivos. E aí a mãe pulou, e logo a irmã dela pulou. Morreram os 4. Os 4 afogados, um tentando salvar o outro. Aí, detalhe: quando o bombeiro chegou lá no local, tinha vários objetos que poderiam ter sido, assim, lançados. Inclusive, assim, você pode pegar um galho, tentar puxar, Uhum. né? Porque a vítima, ela se agarra em que, assim, no que você dá pra ela, ela vai se agarrar. E ela vai com toda a força... Com toda a É, força da vida. tá toda a força dela vai pro braço. Legal. Não, eu até fiquei curioso, assim, porque nesse caso, se a pessoa sabe nadar, ela vai mergulhar e vai tentar nadar por baixo da água, imagino. Então, assim,
Eu fiquei preocupado. Falei, caralho, que se fosse meu filho, né? Mas eu imagino que meu filho ele vai estar nadando, ele vai dar um jeito de nadar e sair por conta própria. Ou pelo menos, se ele não conseguir sair, se ele for jogado, ele vai sair, vai saber boiar e ficar mais tranquilo pra chegar, demorar muito mais pra ele chegar nesse estágio do pânico, por exemplo, ou até conseguir sair sozinho. É, E aí eu acho que isso é bom, né? Que deixa talvez a gente um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo tempo pode dar aquele negócio de, não, eu dou conta, né? Até porque eu sei nadar, tô acostumado com isso, mas mesmo assim eu preciso ter cautela, Ó, né? Assim, mas nesse caso, se o menino, o primeiro filho, né, que se afogou, soubesse nadar, provavelmente ele não sabia nadar. certamente. Tá, entendi. E assim, qual o comportamento, assim, qual a orientação que a gente fala para uma pessoa ter numa situação em que ela é afogado? Numa situação em que você é o afogado, assim, numa Uhum, situação em que você está precisando de ajuda, é tentar, antes de qualquer coisa, manter a calma, tá? Porque uhum, quanto mais você fica nervoso, mais você consome oxigênio, né? Mais CO2 você produz. Então, o seu uhum, fôlego vai acabar mais rápido, sua força uhum. física vai acabar mais rápido. Isso funciona, é uma orientação para surfista também. Não Exato. adianta você ficar no pânico, né? Querendo ai, meu Deus, tá vindo a bomba. O que eu faço? Enfim, Deixa ela vir. calma, respira, tenta manter a calma para pensar o que você deve fazer. Mas numa situação em que você é o afogado, o que você deve fazer é manter a calma e pedir ajuda. Esse é o sinal internacional de pedir ajuda, né? A grande maioria dos afogados não tem essa condição, Faz de, né, de, faz de lógico. qualquer jeito. Mas, assim, Entendi. a situação é manter a calma e pedir ajuda. E se tô numa situação em que eu tô sendo levada por uma corrente, nunca nadar contra a corrente. Sempre nadar, né, de forma diagonal, né, tentar Uhum. sair dessa corrente indo a favor dela, né? Acontece muito isso com correntes de retorno na praia, que é a causa da maioria dos afogamentos em praias são as correntes de retorno, que é justamente nos locais onde que os surfistas utilizam para acessar mais rapidamente o outside, né? Uhum. Acessar o pico. E muitas vezes, quando a pessoa é pega na corrente de retorno, aí ela quer nadar contra a corrente para ir para o raso. E não adianta, a força é muito forte para dentro. Em Setiba, a gente tem esse exemplo, né? Tem uma corrente de retorno fixa ao lado da pedra. Uhum. E aí as pessoas querem, assim, né? As pessoas que são levadas pela corrente de retorno querem voltar nadando contra, né? Você pode ser um exímio nadador. Não vale a pena. É melhor você deixar a corrente te levar e nadar na Na diagonal assim que lateral. aquela força começar a ser dissipada. Entendi. Legal. Esses dias eu tava. Na verdade, aconteceu umas duas vezes. Quando a maré começou a secar, parece que o mar vai dando uma recuada, assim, e começa a ter uma corrente de retorno maior. No meio da praia mesmo, assim. Aqui forma aqueles redemoinhos, que inclusive dá muita areia, assim, também. E aí, normalmente, eles tendem a jogar mais pro fundo. Foi uma das coisas que eu percebi. Eu não sei se isso é real. Se você já É, percebeu, se vocês estudam também é. essa dinâmica aí. Não, na praia, assim, uma série de fatores influenciam aí na sua Tem ondulação, que o aprender a vento, identificar, né? buraco, tudo. A corrente de retorno em si é o encontro de duas correntes laterais, formando uma forte corrente para dentro da água. As ondas, elas avançam. Elas têm que retornar para o Uhum. mar. Então, aonde elas retornam? Exatamente nas correntes de retorno, que são o encontro, né, de duas correntes laterais, formando uma forte corrente para dentro do mar, onde naturalmente é feita uma vala ali, né, um caminho, né, onde a pessoa, ela não adianta, se ela cair na corrente de retorno, não adianta tentar nadar contra. Tem que nadar Entendi. pelas laterais. Legal. A gente tá caminhando aqui pro final. A gente vai. Tem uma pergunta aqui que é legal, né? Que se chama. Que é o seguinte: por que os homens morrem mais afogados 6,8 vezes mais do que as mulheres? Mas antes da gente falar dessa pergunta, eu preciso aqui falar dos nossos patrocinadores. Você tá aqui, ó, o diretor pegando. Dá pra pegar a prancha aqui?
Tiagão, você que já nos acompanha aqui, você já conhece o Thiago Santiago, provavelmente, se tá, é o seu primeiro episódio. Thiago Santiago, ele que shapeou essa prancha, ele também tem um curso de shaper profissional. Você que quer fazer sua própria prancha, você já se interessou em fazer sua própria prancha? Já, Já? Sério? já me interessei, mas nunca fiz, não. Nunca me aventurei, não. Você surfista que quer fazer sua própria prancha, ou você que é shaper já e que quer aprimorar, quer utilizar as ferramentas, né, os softwares, as máquinas mais atualizadas para melhorar, aperfeiçoar, otimizar o seu trabalho, fazer mais pranchas para você poder focar no que realmente importa muitas das vezes, que é vender, é estar em contato com surfistas, aprimorando a sua prancha. Tudo que você precisa saber lá no curso de shape profissional, tem conteúdo incrível lá e muito atualizado. Grandes nomes hoje de shapers. Inclusive, a gente fez uma live recente lá no Instagram, contando de alguns dos alunos, né, que se tornou shaper, depois foi construir sua própria máquina e aí virou fabricante de máquinas para shapers. Então, muitos shapers hoje estão revolucionando a sua vida, realmente vivendo de algo que ama, através do trabalho do Thiago. Então, segue lá, aqui embaixo tem o Instagram dele para você poder conhecer o trabalho dele. Se você é shaper ou quer se tornar shaper, quer aproveitar essa oportunidade, seja shaper ou seja trabalhando dentro de fábricas, tem muita demanda hoje por profissionais que conhecem esse tipo de ferramentas e de atividades que são exercidas para você produzir uma prancha. Então tem muitas oportunidades nesse mercado e com o Shape Thiago Santiago você vai ter todo o conhecimento que você precisa para você poder entrar e ingressar nessa nova profissão, tá? Para você poder trabalhar com surf, trabalhar com algo que você ama. Além disso, a gente tem aqui também a nossa grande O2 que em parceria com Cultura Surf a gente fez o pré-surf. Já conhecia o pré-surf, o pré-treino para surfistas? Não. É o único pré-treino para surfistas, ele que foi elaborado. Ele tem essa parte de que o pré-treino convencional vai ter, né, para te dar aquela energia, mas ele tem, inclusive foi uma das coisas que eu falei, pô, eu vou surfar e depois do surf, principalmente quando a gente tem que acordar cedo, né? Pô, depois do surf eu vou trabalhar e fica aquela. Não fica a mesma coisa, mas com o pré-surf não, ele tem os carboidratos lá de longa duração, tem já ouviu falar do. Como é que fala? O protetor solar oral. Já. Já ouviu falar? Tem aqui também. Tem os hidrolíticos para manter a hidratação do corpo. Enfim, vários outros mecanismos. Inclusive, vai estar aqui embaixo para você conhecer um pouco mais do pré-surf, que é o pré-treino exclusivo, único. Você não vai ver nenhum outro por aí. Se vê, é imitação e não aceita imitações. O único pré-treino para surfistas é o pré-surf lá com a O2. É uma parceria aqui com a Cultura Surf. E, dito isso tudo, eu queria te fazer essa pergunta. Por que que os homens morrem 6,8 vezes mais que as mulheres afogados? Simplesmente porque eles subestimam mais os riscos e superestimam mais a sua capacidade. Que é o que a gente já havia falado, né? Exatamente. Não muda, gente. É isso daí, é sempre isso. Legal. O cara, assim, chega num local de risco, ele acaba sempre achando que aquele risco é muito menor do que ele realmente é Uhum. e que a capacidade dele de enfrentar aquele risco acaba sendo muito maior e melhor. Já fazendo essa comparação de homem e mulher, você hoje trabalha como capitão. Inclusive tem um vídeo legal, né, de bastante gente, você guiando bastante homens, né? Eu imagino que seja um ambiente que tem muito homem, mais do que mulher. Não sei se está mudando, assim como o surf, né? Tá mudando um pouquinho, mas o surf também tem bastante homem, mais homem, e você também foi inserida nisso desde muito nova. Como é que você vê esses dois ambientes? Como é que você se adaptou e o que isso representa para você? Isso te tornou mais forte também? Isso te fez, de uma forma ou de outra, se tornar mais forte devido a isso? Então, eu sempre pratiquei atividades em meios predominantemente masculinos. E dentro da corporação não foi diferente. Quando eu escolhi me inserir dentro da atividade e da especialização de salvamento aquático, que
predominada completamente por homens, foi dessa forma. Mas eu acho que a gente tem capacidade para estar aonde a gente quiser, né? E desde que a gente mostre que realmente a gente tem competência e capacidade, assim Uhum. como qualquer pessoa, independente do gênero dela. E é lógico que quando vem a novidade ali, né, da primeira mulher instrutora de salvamento aquático, Olha, fica meio assim, né, aquilo. Mas eu acho que com o tempinho eu fui mostrando que eu tenho o meu espaço, que eu sou capaz de estar ali. que legal. E hoje em dia eu acho que eles me tratam com muita paridade, né? Tem muito respeito pelo meu trabalho. E eu acho que eu trabalhei muito para estar onde eu tô. E graças a Deus, esse trabalho tem sido reconhecido. E eu acho que nós mulheres estamos num caminho, Uhum. né, de evolução constante, assim como qualquer outro ser humano. E aos pouquinhos nós estamos ocupando locais, né? Posições de fala, e é muito importante isso para nossa evolução da sociedade como um todo. Legal. E porque tem muito a contribuir também, né? Eu acho que a figura feminina ali dentro de um ambiente que é muito, né, masculino, às vezes, e acho que tem muito a trazer novas formas de você ver a mesma coisa que estava sendo feita meio que ultrapassado, e porque era assim, porque era assado, e a mulher vê e muda, eu imagino, né? É, certamente. A gente tem que ocupar todos os espaços de fala, de gerência, de comando, que já são ocupados por homens, né? Eu acho que a gente tem que ter nosso espaço ali, porque é o caminho para uma sociedade assim mais igualitária, mais justa, menos machista. E eu acho que a gente está no caminho certo, nesse sentido de ocupando posições na política, enfim, no esporte, em tudo quanto é lugar. E o capitão, ele normalmente é o cara, vai ser a pessoa que vai ser. é, ela que vai liderar, por exemplo, teve uma ocorrência, se você tá ali você tá, como é que é? Você tá ali trabalhando. Então Isso, teve uma ocorrência, é você que vai comandar a galera. isso. E como que vai agir. Eu vou gerenciar as guarnições de serviço. Por exemplo, numa ocorrência de um acidente veicular, tem vítimas encarceradas que estão presas na ferragem. Então, a gente vai acionar diversas viaturas, né? Então, vai o ABTS para poder desencarcerar, vai o resgate, que é a ambulância, para poder fazer esse suporte, esse transporte da vítima até o hospital, Uhum, dando o atendimento pré-hospitalar a ela. Aí tem a viatura do chefe de operações. Pode ser que, se tem um incêndio nesse carro, né, tem que ter um suporte de água e tem que ter uma outra viatura com esse suporte. Enfim, o que o capitão que estiver numa ocorrência dessa natureza aí vai fazer? Ele vai gerenciar as viaturas no sentido de coordenar as funções, o que cada um deve fazer ali, qual é o ponto que a gente deve acessar do carro, qual a vítima que a gente vai resgatar primeiro, coisas desse tipo. É uma função de decisão, legal. E de responsabilidade, né? certamente. Cara, Responsabilidade e muita pressão, porque se der alguma coisa ruim, quem vai responder é o mais antigo. é o mais antigo. E você Isso vai estar pronta para responder. é isso aí, sempre pronto. Não vai recuar de forma alguma, né? Não puxarei o bico. Não vamos já ouvir. Que Não, legal, que não. legal. Bom, com essa última aqui, eu acho que fiquei muito feliz de receber você, de poder contar um pouco dessa visão do bombeiro, né? Eu mudei completamente a minha visão aí do bombeiro. Não é que eu mudei completamente, eu acho que a gente pode ter como é que fala? Tipo um viés, né? Ficar meio enviesado de deixar de. Por exemplo, às vezes a gente vê o bombeiro, mas não percebe que ele tá ali, né? Pô, quantas vezes foram que eu vi na TV o bombeiro lá cortando a ferragem, mas eu não me deparei que é o bombeiro ali, né? Então, às vezes a gente deixa de olhar, principalmente igual a questão agora, quando a gente vê um afogamento, talvez a gente vai olhar de maneira diferente, né? Porque são coisas que a gente não estava atento para isso, como a gente estava conversando aqui antes de começar, né? O próprio afogamento em piscinas.
se aquela irmã que você estava contando, né, uma irmã que levou o menino, um irmão mais novo, tivesse assistido seus vídeos, ah, ela talvez estaria mais atenta, alerta, sabendo dos riscos, entendendo, tendo uma percepção diferente daquele ambiente, né, e daquela criança que ela pode se afogar, ela precisa de determinados tipos de ah, conhecimentos mesmo, né, de práticas ali, de cautelas, né? E aí, já entrando nesse assunto, né, até pra gente finalizar, que você comentou sobre o Instagram, né, os vídeos que você fala, e eu até comentei com você que eu parei de te seguir justamente porque Parou de me seguir, é gente. porque o Instagram, ele tem um negócio lá que ele só vai mostrar aqueles vídeos que mais tem visualização, né? Isso aí. E aí, os que mais tem normalmente são os mais trágicos. E aí, sempre veio uma sequência de umas criancinhas boiando. Mas eu acho que é um papel importante, como a gente estava falando da reportagem, né? O Notícia Agora, sei lá, essas reportagens de. Como é que fala? Balanço geral? Enfim, Sim, sim. esses reportagens aí, eles vão trazer isso, mas não vão informar como que, pelo menos na maioria das vezes, não vão informar como que você pode agir diante daquilo. Então, no seu caso, tem os dois, né? Exatamente. Eu já começo falando que, assim, muitos afogamentos são abafados pelas próprias famílias Legal. diante do julgamento, da repercussão. Então, muitos afogamentos sequer chegam ao São. conhecimento do público, né? E por que que eu faço esse trabalho no meu Instagram de fazer divulgação de vídeos reais, tá? Uhum. Por quê? Porque 4 crianças morrem Legal. afogadas diariamente no Brasil. Gente, 4 crianças morreram afogadas hoje. 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Ou seja, hoje, 16 pessoas morreram afogadas, 4 delas sendo crianças. Quantas matérias, quantas reportagens nós vimos a respeito disso hoje? Nenhuma. Nenhuma, ou se apareceu talvez uma ou duas. E por que que isso acontece, gente? Isso acontece por uma série de fatores, né? Como eu já disse, as próprias famílias Social abafam e mesmo, né? tal. E enquanto a gente não mostrar o problema, não tiver conhecimento do problema, esses números continuarão acontecendo. Uhum. E o que eu faço? Eu mostro a realidade justamente para alertar. E recebo diversas mensagens de mamães falando para mim: Nossa, você mudou o meu comportamento diante Legal. desses vídeos. Hoje eu vou para uma praia de uma forma diferente. Então, hoje, eu não dou mais uma boia inflável para o meu filho, porque eu sei que ela pode provocar o Matar. afogamento, Entendi. né? Porque ela vira muito fácil, porque ela perfura, porque a criança tira do braço, porque ela passa uma falsa sensação de segurança. Enfim, e eu acho que é esse o Um trabalho, é esse grande o objetivo. propósito. É alertar para que novas famílias não passem por aquela situação. Eu não fico feliz, não, Lucas, de postar aquilo, Divulgar, né? não. Fico super triste, fico apreensiva, da mesma forma que todo mundo fica quando vê aqueles vídeos. Mas eu acho que a partir de mostrar a realidade, de mostrar o problema, é Uhum. que a gente vai conseguir mudar Que essa é situação. igual o surfista, né? Você só vai. Essa parte psicológica, né? Você só vai aprender a lidar com o caldo, com o desconhecido ali do mar, quando você tiver em contato com isso. Você vê os riscos, você vê que é perigoso, né? Você não vê só o cara surfando, pegando, mandando a manobra e tal, e não vê todo o desafio que é de chegar até ali. De chegar até onde o cara tem que estar para pegar a onda e tal. Legal. Muito bom. Então, e aí, galera? Comenta aí qual mudança que aconteceu na sua visão diante desse monte de conteúdo aqui. Inclusive, segue ela lá para você poder ver alguns vídeos interessantes que eu acho que faz muito sentido. Eu, inclusive, agora que tenho filho, vou acompanhar, vou voltar a acompanhar. Tenho filho, Vai não. voltar a seguir, gente. Tá para nascer em dezembro, para eu saber como que eu vou conduzir, né? Nessas situações, o que fazer, o que não fazer, para ter mais cautela e aí eu ficar mais seguro, né? E poder ficar mais tranquilo, mas tendo cautela, sabendo que tô prevenindo
o pior que pode vir a acontecer. E legal, muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado por existir, por fazer esse trabalho, por fazer esse movimento. Ser a primeira ali, né, instrutora e tá aí até hoje, capitão. Inclusive tem a parte do capitão e capitã, né? Porque capitão, capitã, na verdade, dentro dessa instituição, dentro das organizações, como é que fala, como é que chama? É no Corpo de Bombeiros, né? E assim como as instituições militares como um todo, elas não têm distinção de gênero. Então, é a soldado, a cabo, a sargento, a capitão. Porque é a patente. Né? Então, por isso que é Capitão Gabriela. Que legal. E queria aproveitar para agradecer o convite. Foi uma honra aí partilhar com vocês um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, do meu conhecimento. Legal. E é isso. É isso, galera. Acompanhem lá. Eu vou continuar acompanhando, vou voltar a acompanhar, né? Agora para eu poder me atualizar do que eu posso fazer. E, galera, tá aqui embaixo também o Instagram dela. E é isso. Obrigado pelo seu tempo também e até o próximo episódio. Valeu!